Capítulo 222. O anel de espírito concedido pelo Deus Adoulu, o deus do mar. Bo Saishi olhou para Tang San, cheia de admiração. Muito bem. Você é digno de ser o candidato dos 9 testes do deus do mar. Sendo capaz de descobrir o verdadeiro segredo por trás da luz do deus do mar tão cedo. Não foi um desperdício o senhor Deus do Mar lhe dar o teste de mais alto nível. Ouvindo o elogio da mais alta autoridade da ilha do Deus do Mar, todos entenderam no mesmo instante que a teoria de Tang San estava certa. Eu não me atrevo a aceitar o elogio da Sênior. Mas eu acredito que nós definitivamente conseguiremos passar pelos testes do Deus do Mar. Tang San usou um tom nem servil, nem dominante, mas repleto de determinação. Bo Saishi assentiu para ele, dizendo: vocês só podem contar consigo mesmo para ajudá-los. Essa será a única vez que lhes darei uma dica. É claro que se vocês já não tivessem descoberto isso, eu não confirmaria nada. Cada teste será ainda mais difícil que o anterior e vocês precisarão investir ainda mais. Muito obrigado, Sênior. Mas eu posso pedir um favor a Sênior? Tang San perguntou a Bo Saishi. Diga. Contanto que não seja nada relacionado com os testes que vocês terão que passar. Eu tentarei satisfazê-los o máximo possível. Bo Saishi passou seu olhar sobre eles e os demônios da Shurek descobriram pela primeira vez que uma aura nobre também era capaz de causar pressão às pessoas. Para eles, Adoulu, o deus do mar diante deles não era diferente do oceano. Tão impenetrável e profunda quanto ele. Tang San disse: eu agradeceria se você pudesse mandar pessoas para nos trazer água e comida. Em especial, bastante água. Porque você vê, enquanto falava. Ele apontou para si mesmo e então para seus companheiros. As roupas de todos eles só poderiam ser descritas como uma visão miserável. As 4 estações na ilha do Deus do Mar eram parecidas com a primavera. Bem diferente do continente. Enquanto subiam as escadas sob a luz do Deus do Mar, todos acabaram encharcados de suor. Apesar de possuírem roupas extras. Se eles não tivessem água suficiente para se lavar, não demoraria muito para eles começarem a cheirar mal. Se nós tivermos comida e água suficientes, podemos ficar aqui para cultivar e evitar desperdiçar nosso um ano. Bo Saishi olhou para Tang San um pouco surpresa e disse: vocês pretendem ficar aqui? Tang San diretamente decidiu por todo mundo. Cada minuto, cada segundo desse ano é extremamente importante para nós. Sênior, por favor, nos dê essa ajuda. Bo Saishi deu um pequeno sorriso e disse: certo. Eu instruirei pessoas para prepararem isso para vocês. Oh. Certo. A salinidade desse mar em forma de anel é bem baixa e a água é limpa. Vocês com certeza podem usá-la para se lavar. Tang San comemorou. Sem que ele precisasse dizer nada. Todos saudaram Bo Saishi simultaneamente. Então o olhar dela se moveu de Tang San para Ma Onjun. Na verdade, eu vim aqui por causa dele. Ma Onjun ficou confuso por um momento, apontando para si mesmo. Por minha causa? Isso, ninguém sabia o que o gordo estava pensando. Então ele soltou. Sênior, você realmente é muito bonita. Porém eu já tenho alguém em mente. Mesmo alguém tão poderoso quanto Adoulu, o deus do mar, ficou sem reação com as palavras dele. Logo em seguida, o rosto nobre de Bo Saishi corou levemente. Criança. Que bobagem você está dizendo? Eu sou bem mais velha que a sua bisavó.
Você está querendo apanhar? Enquanto falava, com apenas um aceno de sua mão, Maunjun voou como uma bola de borracha, caindo diretamente dentro da água. Antes que os demônios da Shurek pudessem reagir, Bosaishi balançou sua mão direita mais uma vez e o corpo do gordo voou para fora do mar, caindo na frente dela, sem cometer o menor erro. Um banho de água fria é bom para despertar essa sua mente repleta de fantasias. Essa era a primeira vez que eles viam Bosaishi usar sua força. O que os chocou foi que, do momento em que o gordo foi jogado para longe até ele ser trazido de volta, eles não conseguiram sentir o menor traço de poder espiritual. Essa era a força de alguém no 99º nível? Maunjun havia acabado de, sem querer, engolir uma boa quantidade de água do mar. Com uma expressão amarga, ele disse: Senhor, foi erro meu. Trate o que eu acabei de dizer como uma simples bobagem. O gordo podia parecer simples e honesto por fora, mas ele na verdade era bem inteligente. Contra um oponente que ele não tinha como derrotar, ele não tentaria forçar. Bosaishi naturalmente não continuaria brigando com ele. Ao invés disso, ela disse com um pequeno sorriso: Ninguém nunca se atreveu a falar comigo desse jeito aqui na Ilha do Deus do Mar. Essa é uma experiência nova. Gordinho, eu lhe darei uma oportunidade. Sente-se. Maunjun ficou confuso por um instante. Então lançou um olhar interrogativo para Tang-san, que apressadamente assentiu para ele, indicando que ele devia fazer o que ela disse. Se Bosaishi quisesse se livrar deles, um simples aceno de sua mão seria o suficiente para transformá-los em cinzas. Por que ela tentaria enganá-los? Então Maunjun se sentou. Mas Bosaishi ainda notou essa furtiva troca de olhares. Depois de lançar um olhar profundo para Tang-san, ela ergueu a mão direita e com um movimento de seu punho, uma pérola dourada apareceu em sua palma. Aquela pérola dourada parecia ter sido esculpida do mais precioso cristal dourado, translúcida e sem a menor falha. O mais peculiar era que, dentro dela, havia uma fraca névoa dourada que pulsava constantemente. Ela parecia com aquela névoa dourada que apareceu em volta de Tang-san e dos outros quando estavam sob a pressão da luz do Deus do Mar, com um flash dourado. Aquela pérola voou lentamente até o topo da cabeça de Maunjun. Bosaishi estalou os dedos e com o som de alguma coisa sendo rasgada, ela se despedaçou sobre o gordo. No mesmo instante, uma rica névoa dourada caiu sobre ele e envolveu seu corpo. A voz de Bosaishi ecoou nos ouvidos de todos eles. Cada examinado que recebe uma prova de nível preto ou superior possui uma chance de receber um anel de espírito do Deus do Mar da primeira vez em que alcançar uma barreira, sem a necessidade de matar uma besta espiritual. O Deus do Mar lhe dará um anel de espírito com a habilidade que você mais precisa e do nível mais alto que você é capaz de aguentar. Cada pessoa só tem uma chance. Gordinho, sinta isso com cuidado e use toda a sua força de vontade para suportar o batismo do anel de espírito concedido pelo Deus do Mar. Então você obterá ainda mais benefícios. Um anel de espírito concedido por Deus? Essas simples palavras deixaram os olhares dos demônios da Shurek completamente sem vida. Mesmo Tang-san não era exceção. Tang-san sempre imaginou que esse Deus era apenas uma pessoa poderosa. Ou melhor, um mestre dos espíritos poderoso. Como poderia haver algo como um Deus nesse mundo? Entretanto, quando Bosaishi apareceu com esse anel de espírito para Maunjun, ele ficou um pouco perdido. Humanos eram capazes de alcançar esse nível?
o anel de espírito mais adequado possível. Isso não significava que, ao receber esse anel de espírito, quanto mais elevada fosse a sua força, maiores seriam os benefícios? Quando Bosashi descobriu que o gordo já havia alcançado o 60º nível, ela devia ter percebido isso quando ele tentou enfrentar a luz do Deus do Mar. Mas não importava o ponto de vista. Esse anel de espírito concedido por Deus era uma grande vantagem para eles. Afinal, eles eram mestres dos espíritos terrestres e ali era o oceano. Poderia não haver bestas espirituais marinhas adequadas para todos eles. Infelizmente, cada pessoa só teria uma chance. A coloração embaçada da névoa dourada gradualmente envolveu Ma-On-Jun. Círculos de luz começaram a surgir em volta dele e Tan-San mal conseguia ver através daquele brilho dourado. Parecia que Ma-On-Jun estava com uma expressão de dor. Se essa luz dourada pudesse lhe dar um anel de espírito, então sua expressão atual era completamente normal. No passado, quando Tan-San pulou um nível para obter um anel de espírito, sua expressão estava ainda pior do que essa. Pensando nisso, Tan-San se lembrou daquela vez em que Xiao Wu desapareceu e foi justamente por causa disso que seu coração estava tão resoluto, a ponto de suportar a dor de pular um nível para absorver o anel de espírito da aranha demônio cara de homem. Também foi a partir desse momento que ele realmente se tornou poderoso. O gordo aos poucos começou a tremer cada vez mais e sua pele começou a ficar avermelhada de uma forma que não parecia muito saudável. Disso era possível imaginar o quão terrível devia ser a dor que ele estava suportando no momento. Com um som de pu, chamas vermelhas e douradas se ergueram atrás dele, instantaneamente tomando a forma de uma gigantesca fênix atrás de Ma-On-Jun. Adoulu, o deus do mar, estava prestando atenção na expressão de Ma-On-Jun. Quando Tan-San ocasionalmente lançou um olhar de canto para ela, ele conseguiu ver certa admiração em seus olhos. No momento, o gordo devia estar suportando seu limite de dor. Tan-San internamente torceu para ele. Tendo passado pela experiência de pular um nível para absorver um anel de espírito, ele sabia que cada segundo a mais que gordo suportasse, maiores seriam os efeitos do anel de espírito que ele obteve. Ma-On-Jun de fato suportou uma dor enorme. Originalmente, ele era o mais fraco no quesito força de vontade e quando os demônios da Shurek se reuniram, ele era o único que ainda não havia alcançado o 60º nível. Apesar de não tocar muito no assunto, o gordo ainda era bem competitivo. Mesmo Oscar, que possuía o espírito com mais desvantagens, já havia alcançado o nível de imperador espiritual. Então como ele poderia ficar para trás com um espírito fênix de primeira classe? Se ele estivesse cultivando sozinho, tendo alcançado seu nível atual com essa idade, ele já poderia ser considerado um prodígio. Mas isso não importava muito se as pessoas ao lado dele eram prodígios entre os prodígios. Ou melhor, monstros entre os monstros. Junto com Tan-San e os outros, era impossível não se sentir sob pressão. O gordo também não queria ficar para trás. Ainda mais quando o fator Baixinxian foi incluído na conta. Desde que ela o beijou para completar sua prova, o coração dele ganhou ainda mais determinação para cortejá-la. Aquele beijo o fez entender profundamente o fato de que a inocência era o rei. Diante de Baixinxian, como ele poderia perder para a dor tão fácil assim? Quem poderia saber quando ela despertaria da cultivação? Agora, Ma-On-Jun experimentou em primeira mão o motivo de Tan-San dizer que a luz do Deus do Mar era uma oportunidade para eles. O ponto-chave das provas do Deus do Mar
Apesar de só ter suportado a pressão da luz do Deus do Mar uma única vez, até ele próprio ficou surpreso com sua capacidade de resistir a esse tipo de dor. Parecia que por ter suportado a pressão da luz do Deus do Mar mais cedo, sua resistência já havia sido elevada. Por causa de todos esses motivos, o gordo estava vacilando à beira do colapso, estimulado pela dor violenta. Parecia até que ele estava suando sangue. Nesse momento, Tan San fez um sinal para os outros, chamando sua atenção. Então apontou para as escadas que levavam ao hall do Deus do Mar. Não havia como saber quanto tempo o gordo levaria para absorver esse anel de espírito e com Adolu, o Deus do Mar, ali. Esse poderia ser considerado o lugar mais seguro da ilha. Ao invés de ficar parados ali observando, seria melhor aproveitar cada segundo que eles tivessem para cultivar. Todos imediatamente responderam à proposta de Tan San, andando juntos na direção das escadas. Bo Saishi olhou para eles, com um sorriso no canto de sua boca. Tan San disse: "Vamos testar os nossos limites. Antes de subir, usem todas as suas habilidades de suporte. Dessa forma, seremos capazes de subir a maior quantidade de degraus possível. Não tentem se ajudar. Usem apenas as suas próprias habilidades para subir. Descubram quais são os seus limites atuais. Quando sentirem que não aguentam mais, comecem a descer no mesmo instante. Não recuem muito rápido. Sintam o seu corpo relaxar à medida que a pressão diminuir. Esse é um método de treinamento triangular, na verdade deveria em pirâmide. Só que Tan San não sabe sobre as pirâmides nessa história. Do ponto mais baixo para o mais alto. Então do mais alto para o mais baixo. Isso deve nos dar os melhores resultados. Depois que descerem, não tenham pressa para começar a cultivar. Eu ainda tenho mais uma teoria que nós podemos testar juntos. A sabedoria de Tan San já havia ganhado a aprovação dos outros há muito tempo e eles liberaram seus espíritos no mesmo instante. Como já havia subido com Xiao uma vez, Tan San a deixou cultivando na desejosa bolsa dos 100 tesouros. Apesar de ter consumido uma boa quantidade de poder espiritual antes, ele já havia se recuperado um pouco agora. Somando com o que havia restado, ele devia estar com cerca de 70% de sua força total no momento. Depois de ativar a barreira do Tigre Branco, a transformação do Tigre Branco Vajra e a transformação do Tigre Branco Demoníaco, Daimubai corajosamente pisou dentro da área de efeito da luz do Deus do Mar. Oscar comeu uma das salsichas espelhadas com uma gota do sangue de Daimubai e liberou as mesmas habilidades que ele. Apesar de só conseguir usar cerca de 80% da força de Daimubai, isso já era bem melhor do que subir com sua própria força. Oscar também tinha suas próprias vantagens. Ele podia comer suas próprias salsichas grandes de recuperação para restaurar seu poder espiritual e energia enquanto subisse as escadas, além de amplificar seus atributos com a salsicha rosa estimulante. Entretanto, esse não era o seu limite. Ele ainda tinha outra habilidade de amplificação ainda mais útil. Sua quinta habilidade espiritual do seu primeiro anel de 10.000 anos. Nem os outros demônios da Shurek já haviam visto que habilidade era essa. Oscar também era bem inteligente assim como Tan San e Ning Hongron. Ele também possuía um osso espiritual do crânio, o que elevava sua velocidade de pensamento acima da de pessoas normais. O motivo de ele não sugerir usá-la até agora era na esperança de fazer seus companheiros se sentirem ainda mais determinados a cultivar. Como Tan San disse, eles só tentariam completar essa prova nos momentos finais.
Nessa hora, revelar o poder de sua quinta habilidade espiritual com certeza deixaria todos ainda mais seguros de passar nesse teste. Tan-san tomou a dianteira em subir as escadas junto com Daimubai e Oscar. Ele também não hesitou em liberar seus dois domínios mais uma vez, enquanto também liberava as 8 lanças de aranha, alcançando o auge de sua força. Nindhongron e Juzukin seguiram atrás deles. Luz negra surgiu em volta de Juzukin e seu sexto anel de espírito brilhou discretamente, mesmo sob a luz do sol. Agora parecia que ela estava oculta na escuridão. Essa era a sexta habilidade espiritual dela. O corpo infernal. Os efeitos dela eram aumentar sua capacidade de esquiva em 50% e sua resistência em 20%. Além de aumentar o efeito de perfuração de seus ataques em 30%. Essa era a única habilidade de suporte que Juzukin possuía. Afinal, ela era uma mestra dos espíritos do tipo ataque e agilidade. Uma classe conhecida pela velocidade e pela capacidade de ataque. Diferente de mestres dos espíritos do tipo ataque e poder como Daimubai e Maonjo, que dão prioridade a corpos incrivelmente poderosos. Mas possuir uma habilidade de suporte como essa já era muito bom. Esse corpo infernal poderia não ser muito útil para outras pessoas, mas para Juzukin, 50% de chance de esquiva e 20% a mais de resistência já aumentavam bastante suas chances de sobrevivência em uma batalha. E o aumento de 30% do efeito de perfuração tornava os seus ataques ainda mais assustadores. No momento, ela fez uso apenas da amplificação de 20% na sua capacidade de resistência. Quanto à possibilidade de sua chance de esquiva aumentada ser capaz de reduzir o efeito da pressão da luz do deus do mar, ela nem sequer considerou isso. Nindhongron parecia mais extravagante. Amplificação de força, agilidade, poder espiritual e defesa. Ela diretamente ativou suas 4 habilidades de amplificação mais úteis para resistir à luz do deus do mar em si mesma. Então andou junto de Juzukin para dentro da área da luz do deus do mar. Como Tan-san esperava. Usar todas as suas habilidades de suporte antes de avançar fez com que a resistência à luz do deus do mar de todos eles aumentasse consideravelmente. Somando isso às suas experiências anteriores, Tan-san, Daimubai e Oscar conseguiram subir os primeiros 20 degraus como se estivessem subindo uma montanha normal, mantendo um bom ritmo. Depois do 20º degrau, a diferença de força entre eles começou a aparecer. Tan-san e Daimubai continuaram subindo com uma velocidade constante. Porém Oscar começou a ficar para trás. Mesmo que usar as 3 habilidades de suporte de Daimubai fizesse sua condição física alcançar um nível sem precedentes. No fim ele só era capaz de usar 80% da força dele e a condição de seu corpo jamais poderia se comparar à de Daimubai. Mesmo assim, Juzukin, que seguia logo atrás dele, ainda não havia conseguido alcançá-lo. Isso claramente mostrava o quão assustadoras eram as 3 habilidades de suporte do Tigre Branco. Ao mesmo tempo, isso também revelava a importância do Oscar para os demônios da Shurek. Contanto que tivessem sua salsicha espelhada clonadora, qualquer um deles poderia possuir as 3 habilidades de suporte de Daimubai a qualquer momento. Esse também era um dos principais motivos de Tan-san ter certeza de que todos seriam capazes de completar a prova da luz do deus do mar. Quando Nindhongron alcançou o 20º degrau, que foi seu limite da primeira vez, ela claramente já havia desacelerado bastante. Apesar de ter amplificado seus atributos desde o início, ainda havia uma grande diferença entre ela e os outros em termos de força física.
Se não tivesse comido aquela erva imortal no passado, seria impossível para ela subir essa montanha com seu físico de uma mestra dos espíritos do sistema suporte. No fim, ela alcançou o 26º degrau. Então começou a descer. Apesar de serem apenas 6 degraus a mais. Isso ainda provava que a proposta de Tang San estava correta. Além disso, agora Tang San e Dai Mubai já haviam passado do 40º degrau. Oscar já estava no 33º. Juzuki enfim o alcançou e estava mantendo o passo com ele. Logo os dois também alcançaram seu limite. Mesmo contando com as 3 habilidades de suporte do tigre branco de olhos cruéis, Oscar no fim ficou atrás de Juzuki por 1 degrau, parando no 38º enquanto ela, contando com o corpo infernal, parou no 39º. Por causa do esgotamento considerável de poder espiritual, eles não demoraram muito para lentamente começar a recuar. Dai Mubai e Tang San, entretanto, continuaram avançando. Luz dourada pulsava nos olhos cruéis de Dai Mubai. Entre os demônios da Shurek. No quesito qualidades físicas ele só ficava atrás de Tang San. Sob os efeitos de suas 3 habilidades de suporte, ele era como um deus entre os tigres e seu corpo poderoso forçadamente abriu caminho em meio a enorme pressão sobre ele. Continuando a avançar. Pen. Ao pousar um pé no 45º degrau, Dai Mubai parou. Ele estava prestes a alcançar seu limite e sua respiração claramente estava pesada. Tang San ao lado dele também parou. Apesar de sua respiração continuar regular, ajustando a circulação da habilidade Céu Misterioso dentro de seu corpo, sob o efeito da enorme pressão à sua volta. Tang San descobriu que a velocidade da habilidade Céu Misterioso parecia estar muito maior do que quando ele cultivava sozinho. Isso não era apenas porque ele a estava incitando a circular mais rápido, mas também porque seu próprio corpo estava instintivamente a usando para se recuperar sob essa pressão gigantesca. Seus ossos, músculos e meridianos precisavam de nutrição suficiente para dar o seu melhor em resistir à pressão e sua força interna claramente era a chave para levar esses nutrientes para onde eles eram necessários. Se alguém tirasse suas roupas agora, seria possível ver com clareza os músculos de Dai Mubai tensos como cordas de metal, forçadamente resistindo à pressão. Mas os músculos, tendões e veias de Tang San estariam pulsando num ritmo constante, se contraindo sob a pressão e rapidamente voltando ao normal, repetindo esses movimentos que desviavam a força sem parar. Igual a quando ele usou o Imperador Azul Prateado para dispersar a pressão de um doulu espiritual. Pen. Com outro som abafado, Dai Mubai por pouco conseguiu colocar um pé do 46º degrau. Dessa vez, ele sentiu com clareza a mesma sensação de ser impossível continuar avançando que ele sentiu da primeira vez que subiu as escadas. Com muito esforço ele conseguiu lançar um olhar para Tang San. Então começou a recuar lentamente, um degrau de cada vez. O que surpreendeu Dai Mubai foi que Tang San não continuou avançando. Ao invés disso, recuou junto com ele. Dai Mubai havia usado praticamente toda a sua força nesse avanço e apesar de a pressão constantemente diminuir à medida que descia, ele ainda sentia seu corpo chegando ao ponto de exaustão. Quando sentiu que estava prestes a ser jogado para longe de novo, uma aura fria se espalhou de debaixo de seus pés para todo o seu corpo e um fluxo cheio de vitalidade penetrou dentro dele. Ao mesmo tempo, uma mão forte segurou seu ombro, o estabilizando com uma força gentil. Dai Mubai se virou para encarar Tang San e os dois irmãos sorriram um para o outro enquanto continuavam a recuar. Ao chegar aos pés da montanha,
Os 5 estavam mais uma vez encharcados de suor, com uma aparência deplorável. Mas a sensação de ir de um sofrimento extremo para um relaxamento extremo era revigorante. Quando Tansen estava prestes a dizer alguma coisa para seus companheiros, uma explosão de violentas flutuações de energia os alcançou, vinda da direção de Ma On-jun, chamando a atenção deles. O brilho dourado em volta dele já havia se transformado em círculos de luz negra girando em torno dele. Apesar de Tang San e os outros estarem a dezenas de metros de distância, eles ainda conseguiam sentir o quão poderosas eram essas flutuações de poder espiritual descontroladas em volta dele. Cada uma dessas infusões de poder espiritual parecia causar alguma transformação em Ma On-jun. Sua expressão de dor já havia desaparecido e seu olhar calmo fazia um grande contraste com o suor escorrendo por suas bochechas. Por fim, aqueles círculos de luz negra se condensaram, se transformando em um único anel de luz negra enorme que lentamente entrou em seu corpo. Seus 5 anéis de espírito agora também estavam cintilando. Os últimos momentos da absorção estavam se aproximando. Um alto grito de fênix de repente ressoou e uma enorme silhueta de fogo de uma fênix se formou atrás de Ma On-jun, se transformando em uma fênix de verdade. Era como o grito de uma fênix que ressoava nos 9 céus enquanto ela alçava voo. Chamas douradas e vermelhas quase envolveram o corpo de Ma On-jun e a imagem da fênix de fogo no céu começou a diminuir, até ter apenas uns 3 metros de comprimento, fazendo um círculo no ar. Por onde a fênix de fogo passou, ela deixou distorções no ar à sua volta. Por fim, ela mergulhou no ar e pousou uns 30 metros atrás de Ma On-jun. Então abruptamente avançou, entrando no corpo dele por trás. Nesse instante, as roupas de Ma On-jun já haviam virado cinzas e seu corpo todo foi envolvido pela fênix de fogo. As chamas começaram a diminuir, afundando lentamente em suas costas como uma tatuagem. O gordo abriu os olhos no mesmo instante em que a fênix desapareceu atrás dele. Seus olhos haviam se tornado completamente vermelhos e nesse mesmo segundo, violentas chamas de fênix se romperam de todo o seu corpo, se erguendo por 10 metros no ar em volta dele antes de lentamente desaparecerem. Ma On-jun soltou um longo assobio e toda a sua gordura bizarramente pareceu se contrair um pouco, diminuindo o tamanho de seu corpo. Apesar de continuar gordo, todos conseguiam sentir o poder explosivo da energia contida dentro dele. Estava feito. 2 amarelos, 2 roxos, 2 pretos. 6 anéis de espírito estavam ordeiramente alinhados em volta de Ma On-jun e com as chamas desaparecendo aos poucos, ele finalmente obteve seu 6º anel de espírito. A luz avermelhada emanada por seus olhos gradualmente desapareceu, substituída por uma animação difícil de ocultar. O gordo se virou para Doulu, o deus do mar, apressadamente a agradeceu. Muito obrigado pela assistência da Sênior. Bo Saishi não o respondeu, já tendo se virado e partido assim que as chamas desapareceram, andando na direção do hall do deus do mar um degrau de cada vez. Ela subiu como se estivesse pisando nas nuvens e sua voz também pareceu ecoar de todas as direções. Da próxima vez que alguém alcançar seu limite, eu aparecerei novamente. E com um flash de luz, a silhueta de Bo Saishi desapareceu sem deixar um único traço. O gordo ergueu a cabeça, olhando um pouco mistificado para a direção onde Bo Saishi desapareceu, murmurando: por que essa sênior me ignorou? Daemobai lutou contra seu próprio corpo enfraquecido, rindo alto. Gordo, até que você tem um bom capital. Ma On-jun ficou sem reação por um instante, descobrindo que Ning Hongron e Ju Zukin por algum motivo estavam olhando para os lados e vendo Tang-san, Oscar e Daemobai olhando para ele como se quisessem rir.
mas sem rir de verdade. Ele subconscientemente olhou para si mesmo e no mesmo instante soltou um grito. Percebendo que estava pelado. Ele usou suas duas mãos para cobrir suas genitais com presa e correu para trás de uma árvore grande. Em seu coração ele estava agradecendo sua sorte por Baixinchi ainda estar cultivando e não tê-lo visto desse jeito. Oscar riu alto, dizendo: "Por que você está correndo? Não se preocupe. Nenhum de nós está interessado nessa sua bunda branca gorda." Apoiado no ombro de Tang San, Daimubai disse: "Pequeno San, eu não consigo mais aguentar. Eu estou fraco demais. Eu vou começar a cultivar." Tang San disse: "Não tenha pressa. Eu tenho uma ideia. Qual será o efeito se nós cultivarmos sob a luz do Deus do Mar? Vocês já pensaram nisso?" Zhu Zuqin e Ning Hongron se viraram na direção dele, o encarando repletas de surpresa. Apesar de também se sentirem fracas, elas não estavam tão acabadas quanto Daimubai. Oscar deu um sorriso torto. "Pequeno San, você não para de criar ideias novas. Dessa vez nós seremos torturados de novo." Tang San disse: "Se cultivarmos dentro da luz do Deus do Mar, estaremos suportando pressão o tempo todo. Além disso, eu descobri que sob a pressão da luz do Deus do Mar, a velocidade de circulação do nosso poder espiritual é muito maior do que o normal. Igual a quando usamos habilidades espirituais. Dessa forma, se tudo correr bem, seremos capazes de cultivar muito mais rápido." Daimubai disse: "Certo. Vamos tentar então. Qual é o melhor degrau para nós cultivarmos?" Tang San murmurou um pouco consigo mesmo. Então disse: "Vamos começar no primeiro degrau. Vejam se tem algum efeito. Então subiremos aos poucos. Se comermos tudo de uma vez, acabaremos ficando gordos." Terceiro irmão: "Você não pode ser assim. Por mais que eu seja um pouco gordo, você não pode me colocar como um mau exemplo." Ma Onjun pulou para fora de seu esconderijo, com roupas novas, a tempo de ouvir as últimas palavras de Tang San. Tang San riu alto, perguntando: "Gordo, qual é a sua sexta habilidade espiritual?" Com essa pergunta, o gordo imediatamente assumiu uma postura orgulhosa. "É uma habilidade de puro ataque a longa distância, chamada golpe perfurador de nuvens da Fênix. Apesar de eu não saber o quão forte ele é, eu posso sentir que esse anel de espírito concedido por Deus é equivalente a um anel de espírito de no mínimo uma besta espiritual de 40.000 anos. Esse poder." He. Tang San disse: "Você acabou de fazer um grande esforço. Venha cultivar sob a luz do Deus do Mar conosco. Vamos ver se ela é eficaz. Parem no mesmo instante se perceberem algum efeito adverso." Antes de começar, Tang San passou o resto do seu poder espiritual para Oscar, permitindo que ele produzisse algumas salsichas grandes de recuperação, ajudando todos a recuperarem um pouco de poder espiritual. Então eles mais uma vez entraram na área da luz do Deus do Mar. As escadas que levavam ao hall do Deus do Mar tinham mais de 10 metros de largura. Espaço de sobra para acomodar 6 pessoas sentadas. Tang San também tirou Xiao da desejosa bolsa dos 100 tesouros, a colocando ao seu lado. Como ela mesma havia dito, essa pressão praticamente não tinha como prejudicar o seu corpo. Apesar de estarem apenas no primeiro degrau, a pressão onipresente da luz do Deus do Mar ainda apertou seus corpos.
se sentando lentamente. Todos começaram a reunir poder espiritual de acordo com seus próprios métodos de cultivação. Assim que começaram a cultivar, eles perceberam que o que Tang-san disse era verdade. Sob a pressão externa da luz do Deus do Mar, sua velocidade de circulação de poder espiritual claramente aumentava, ao ponto de ser até mais rápida que sua velocidade de cultivação normal sem eles nem precisarem controlá-la conscientemente. Parecia até que seu poder espiritual estava circulando automaticamente com esse estímulo externo. Logo eles descobriram para sua satisfação que, cultivando no primeiro degrau, sua velocidade de recuperação de poder espiritual era muito maior do que do lado de fora. Aos poucos, eles entraram no estado de cultivação, tomando ciência de que essa primeira prova, a travessia da luz do Deus do Mar, poderia ser uma rara oportunidade em suas vidas. Hall dos Espíritos. Palácio Doulu. O Palácio Doulu ficava localizado no pico da montanha sagrada do Hall dos Espíritos e possuía autoridade quase absoluta, comparado ao Palácio do Pontífice Supremo. Ele era apenas um pouco menor. Entretanto, todos os seus sacerdotes eram títulos Doulu. Dentro do Palácio Doulu, não havia mobílias extravagantes. Ele era todo construído das mais simples e modestas pedras. Mas se você olhasse com atenção, seria possível descobrir um brilho dourado bem fraco em volta dessas pedras e ao tocá-lo com as mãos, sentiria estranhas flutuações de energia em suas palmas. Tirando a parede da entrada, as outras 3 paredes do Palácio Doulu estavam decoradas com várias tábuas resplandecentes de ouro, uma do lado da outra. Cada tábua tinha meio metro de altura e 1 xi de largura, com 3 ou 4 caracteres inscritos nelas. Havia tábuas presas às paredes até onde a vista alcançava. Ao todo, mais de algumas centenas. Cada uma dessas tábuas representava um título Doulu que recebeu seu título ali desde a fundação do Palácio Doulu.